Dando continuidade, né? Eu fui obrigado a parar para poder resolver aqui uma questão, mas a gente vai dar continuidade para a gente assim encerrar essa EBD. Ainda no tópico 3, aqui no penúltimo parágrafo, no último parágrafo, né? Se na oferta da viúva o que se pretendia era honrar a Deus, pouco importava o valor ofertado, desde que ele manifestasse um autêntico ato de culto. As ações de preservação da pandemia não precisam ser necessariamente eficientes. Precisamos apenas que elas mostrem que estamos realmente comprometidos com o bem-estar do outro, mesmo que nossas ações possam parecer inócuas ou irrelevantes. Ou seja, a questão da viúva, a viúva ela ofertou o que tinha. Para ela era tudo. Para quem estava ali, poderia não ser nada, mas ela estava fazendo a parte dela. Essa questão pandêmica também, cuja nossa revista traz, né, em sua autoria, Esperança em Tempo de Quarentena, nos faz refletir acerca deste momento ímpar que estamos vivendo da igreja e para aprendermos também a questão da valorização do culto, da liberdade de cultuar, da liberdade de congregar, da liberdade de poder se apresentar, de poder estar útil, de poder, de alguma forma, contribuir para que o reino de Deus cresça e as pessoas sejam alcançadas e a pandemia chamada pecado possa ser combatida, porque para esse vírus chamado pecado há vacina e há antídoto. O antídoto é o sangue de Jesus Cristo que tira o pecado do mundo e por meio do arrependimento, da confissão de pecado a Jesus Cristo, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos dá a vida eterna nele. João 3,16, 1 João 2,9. Então vejamos aqui. Não é a efetividade da ação em si. Não é a efetividade da ação em si que reflete em nós espiritualmente. E sim, elas exprimem meu engajamento em fazer o que for preciso para cuidar do outro. É a questão do autossacrifício, né? Você vai se privar de algumas coisas, embora você possa fazer uso disso, para que você possa garantir que isso vá propiciar a quem você ama, a quem você respeita, a quem você considera a segurança dela. Tais como pessoas que trabalham na área de saúde estão evitando contato com seus familiares, principalmente os mais vulneráveis, para poder preservá-los. Seus filhos ficando com os avós com os filhos não tendo contato com aqueles que trabalham na saúde, a própria igreja em si, a nossa em particular, preservando aqueles já de uma certa idade, com algumas enfermidades, né, que os debilitam bastante, que os deixam bastante debilitados, os recomendando que fiquem em casa, transmitindo o culto via internet, lhes assistindo da forma como temos condições de assistir, para que esses não precisem estar de forma presencial e estejam expostos ao contato com aqueles que possam ser um agente potencial transmissor dessa contaminação, dessa infecção pelo vírus. A questão o autossacrifício tô com saudade, tô, mas se eu não puder ver agora, certamente, assim que Deus me permitir, eu verei. Porque, como diz o nosso pastor, vai passar. Em nome de Jesus, vai passar e precisa passar. Continuemos. Quarto ponto. A igreja primitiva, um caso concreto. Estamos descobrindo muito de nós mesmos nesta pandemia. O quanto gostamos de ficar ou sair de casa. O quanto precisamos de contato físico. O quanto nos faz falta a liberdade. É muito didático para nós perceber que a saída desta crise
não depende da capacidade individual de solucionar problema, mas no agir coletivo por um bem comum. Isso é engajamento solidário. Agir com todos, pelo bem de todos, dedicando o que for possível. Ou seja, a questão dessa pandemia, ela não é uma questão de solução preventiva individual. Precisa do engajamento individual, mas precisa de uma consciência individual coletiva para que tudo vá bem, para que tudo funcione. Porque não adianta um tomar cuidado e o outro não tomar cuidado, porque certamente a barreira vai ser rompida, né? E a infecção, a contaminação, ela vai acontecer. Vai ocorrer a contaminação por conta disso daí. Na questão espiritual também. Quando estamos engajados na obra, quando estamos, de fato, ali, né, fazendo um alto sacrifício, estamos vivendo como igreja primária na palavra, com primazia na palavra, a gente vai estar olhando, observando esses tipos de analogia, esse tipo de exemplo, para que a gente possa aplicar a nossa vida como igreja, a nossa espiritualidade, as nossas emoções e a nossa forma de adorar, de cultuar e de servir a Deus. A igreja, em sua gênese, demonstrou uma solidariedade, enganjando-se na preservação do bem-estar e da justiça logo na sua primeira expressão coletiva. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo com todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Atos capítulo 2, do versículo 44 ao 46. Ou seja, aqui está dando um exemplo de engajamento, de amor, de autossacrifício, de concretização da primazia da igreja, dessa questão da solidariedade, dessa questão do individual se tornar coletivo, do pensamento de um se tornar o pensamento comum a vários, né? Isso é muito importante para a gente. Esse exemplo da igreja de Atos, no capítulo 2, versículo 44 ao 46. Em um momento de vulnerabilidade dos novos convertidos, ou seja, principalmente no momento de vulnerabilidade, né? Desculpa a palavra, irmãos, vulnerabilidade dos novos convertidos, dos neófitos, né? Onde esses precisam de amparo, de apoio. Vejamos aqui. Não faltou ação coletiva para lhes suprir suas necessidades. A Igreja Solidária dava seus primeiros passos de afirmação como verdade perpétua que guiaria os homens em direção a Deus. Este comportamento da Igreja não é estanque, reproduz fielmente a ação de Jesus, que se fez como um de nós, para nós, em nosso meio. Para nós, em nosso meio, agir pela salvação de todos, cuidou de toda sorte de mazelas, ou seja, doença, com a mesma predisposição, sem medir esforço. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, sendo a pessoa de Deus, sendo Filho unigênito de Deus, ele reduz, ele nivela a sua condição divina em uma condição onde a sua condição humana possa estar disponível para servir, para que ele pudesse nos servir da forma como foi lida aqui, né? No trato das nossas mazelas, no trato das nossas necessidades emocionais, das nossas necessidades sociais e principalmente da nossa necessidade de libertação do pensamento. Porque a maior obra que Jesus realizou foi o conhecimento. Ele deu o conhecimento da verdade para que a mente do homem fosse liberto
pelo Espírito Santo, que traz salvação e libertação e não deixa que pessoas escravizem pessoas e que pessoas explorem pessoas. Para pensar e agir. 1. O amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está nas ideias nem nas ideologias, está no sentimento, no coração. 2. A luta comum a todos nós é pela preservação da vida contra qualquer expressão de morte. 3. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance, mesmo que não pareça ser suficiente, porque quantidade não garante qualidade. 4. A igreja é o centro de fomento da solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda necessitam de salvação. Então temos que pensar nisso com carinho. Esperança em tempo de quarentena, que é o tema daqui da nossa lição, não é verdade? Esperança em tempo de quarentena. A igreja de Filipenses, uma igreja edificada no amor, na esperança, lutando contra as heresias, defendendo os ensinamentos de Paulo, vivendo a felicidade da fé cristã, a felicidade do cristão. E assim nós concluímos assim a nossa lição de número 4, que tem aqui, como texto bíblico, Filipenses 2, versículo 1 ao 11, engajamento solidário, ou seja, participação coletiva, participação dando o que você tem para oferecer. Não o quanto você pode oferecer, mas aquilo que você pode oferecer. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um bom domingo em família. Que Deus te abençoe ricamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Cristo permaneça com vocês e continuemos no nosso culto, que logo, logo irá dar início de celebração do culto desta manhã para adoração e louvor da palavra. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.